Muito bem, pessoal. Então, fazer um vídeo hoje mostrando para vocês o cálculo da força normal, né? Para uma situação bastante simples, mas que a gente vai ver que já pode complicar a nossa vida aí, né? Então a gente vai considerar o seguinte, considerar um objeto que tem uma massa m conhecida, aqui no caso 1 kg, né? Para simplificar as contas até. E a gente quer saber qual que é a força normal quando esse objeto está em repouso sobre uma superfície como está indicado aqui, né? Então essa é a conta que a gente tem que fazer. A parte matemática aqui, a gente vai ver que é bastante simples, né? Mas o detalhe é que a física não é só a matemática, a gente tem que usar o formalismo correto da matemática, né? Para obter os resultados, senão a gente pode cair um erro mesmo em problemas mais simples, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, o primeiro caso aqui que está em repouso, né, e não diz que tem uma outra força além da força peso e da força normal, então é um caso bastante simples que basta eu traçar as duas forças que estão atuando sobre esse objeto, né? A força peso, a gente sabe que sempre aponta em direção à Terra, né? Então, eu vou ter uma força peso que aponta nesse sentido aqui. Certo? Então, esse é o vetor força-peso que a gente representa sempre no centro geométrico do objeto que a gente está considerando, né? Isso a gente vai aprender mais tarde, por que faz isso, né? Por que a gente representa aqui no centro? Porque a gente está considerando que a massa desse objeto se distribui de uma maneira uniforme, né, em todas as partes do objeto. Então tem uma coisa na física chamada centro de massa, que quando a massa se distribui de maneira igual, né, por todo um objeto, o centro de massa coincide com o centro geométrico, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, então, sempre as forças são representadas no centro desse objeto, né? Não é aqui, não é representar um vetor aqui, outro lá em cima, isso não faz sentido, né? Então a força normal, ela vai apontar normal à superfície com a qual o objeto está em contato. Então esse aqui vai ser o sentido e a direção da força normal, certo? Então o que eu quero dizer, os dois vetores, eles têm que estar no mesmo ponto, né? A força normal, a gente sabe que é uma força de contato, mas não tem sentido eu representar o vetor força-peso aqui, começando daqui, né? E representar a normal aqui, como aparece em alguns livros. Isso está errado, né? Porque se você fizer isso, você não pode somar os vetores, não tem jeito. Então esse é o jeito correto de representar, né? Aqui, ao invés de ficar com truques, né, para dizer, quando um está num sentido, outro no outro, eu faço um menos o outro, papapá, né? Vamos fazer do jeito certo, já no caso mais simples, que aí você aprende a fazer os casos mais difíceis também, né? Então, o que você tem que fazer quando resolve um problema desse? A primeira coisa, depois que você traçou os vetores, é definir um sistema de coordenadas. Então, qualquer problema de mecânica na física, é isso que você tem que fazer. Você tem que definir um sistema de coordenadas, né? Então, você pode chamar esse eixo aqui de x, por exemplo, que para esse problema não vai participar da conversa, né? E aqui eu chamo esse eixo de y, certo? E aí eu escrevo esses vetores aqui em termos de vetores unitários, né? Então veja, a força normal aponta no sentido positivo do eixo y. A força peso aponta no sentido negativo do eixo y. Então quando eu escrever os vetores agora, em termos de vetores unitários, isso vai aparecer, né? Então como é que eu escrevo a força normal? Força normal vai ser igual ao módulo da força normal vetor unitário J, né? Então isso aqui está dizendo que essa força aponta no sentido positivo do eixo Y, esse vetor unitário J, né? E a força peso, ela aponta no sentido negativo do eixo Y. Então vai ser menos o módulo da força peso, que a gente sabe que é massa vezes gravidade, né? Vetor unitário J, certo? Então você escreveu os dois vetores em termos de vetores unitários, né? E agora o que a gente sabe aqui desse problema? Que equação a gente pode usar para obter a força normal? Porque não existe como os alunos gostam de dizer, não existe uma fórmula para eu usar aqui e calcular a força normal, né? Não existe uma equação da força normal em termos da massa do objeto, por exemplo. Mas o que eu sei é que se o objeto está em repouso, a segunda
segunda lei de Newton nos diz o seguinte, que o somatório das forças sobre um objeto é massa vezes aceleração. Se o objeto está em repouso e permanece assim, a aceleração é zero. Então significa que a soma das forças, que eu tenho aqui força-peso mais a força normal, isso tem que ser igual a zero, certo? O que tem que ser observado aqui? Que quando a gente escreve o somatório das forças, a gente escreve sem se preocupar com o sinal, por enquanto, né? É uma soma de vetores. Você não olha para o problema e diz, a força-peso é menos, então vou colocar um menos aqui. Não, né? Aqui é soma de vetores, certo? Onde é que vai aparecer o sinal mais e menos? Vai aparecer quando você substituir os vetores em termos de vetores unitários, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Como eu quero a força normal, eu nem preciso substituir ela desse jeito, porque é o que eu quero, é o que o problema pede, né? Então eu vou escrever a força normal como menos o vetor força-peso, né? Eu passo esse cara que é positivo, negativo para o outro lado, né? Então daqui sai que a força normal é menos vetor força-peso, né? Você só passou o que era positivo, negativo para o outro lado. E agora sim eu substituo esse cara aqui por essa equação. Então isso aqui vai ficar igual a menos módulo da força-peso vetor unitário J. Então vejam, isso aqui, quando tem uma flechinha em cima, é vetor. Isso aqui é o módulo, isso é um número que você vai calcular. Essas coisas são diferentes, né? Tem que tomar cuidado com isso. E sempre que você escreve um vetor, isso é um erro que muitos alunos cometem, né? Você escreve o vetor, escreve um número aqui e não coloca vetor unitário. Isso é um absurdo, né? Porque você tem um vetor de um lado e do outro lado você tem um número, que não é um vetor, é um escalar. Então, isso não é uma igualdade. Você sempre, se você escreve um vetor, do outro lado ou você tem um vetor, ou você tem um vetor unitário, né? Bom, isso aqui, menos vezes menos vai ficar mais, então a força normal vai ser o módulo da força-peso, vetor unitário J, certo? Isso aqui é igual a mg, né? Então, massa vezes a gravidade, vetor unitário J. E eu vou substituir aqui mesmo, aqui temos espaço, né? Então, a massa é 1 kg, o g é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vetor unitário J, né? Aqui é outro detalhe. Quando você chega nesse ponto que você está substituindo os valores, significa que você já está usando o módulo da aceleração da gravidade, por exemplo, né? Então aqui não entra mais sinal negativo, né? A partir do momento que você começou a substituir os valores, né? Esquece, aí você pode olhar de novo, mas o G é para baixo, então eu vou colocar um outro menos aqui. Pronto, já deu errado, né? Então quando você faz em termos de vetores unitários, você já chega numa equação aqui que depois você precisa só substituir um módulo desses valores. Bom, isso aqui, 9,8 vezes 1 costuma ser 9,8, né? Então isso vai ser 9,8 newtons vetor unitário J. Né? Newton é a unidade de força, né? Quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Então, como é que, quer dizer, é uma conta simples aqui, mas como é que você pode ver que você fez certo ou errado? Você compara o seu resultado com o desenho que você fez, com o seu sistema de coordenadas e a representação dos vetores, né? Você está representando o vetor força normal aqui no sentido positivo de y. Se você olhar a sua resposta e aparecer um menos aqui, bom, tem alguma coisa errada, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, você mesmo já corrige o exercício, né? E a outra coisa que eu propus é o seguinte, né? Então isso aqui seria uma letra A, digamos assim, né, do problema. A letra B é considerar que você aplica uma força, né? Uma segunda força F, terceira força F, perdão, né? Então considere uma força F com módulo de 2 newtons
no mesmo sentido da força-peso. Qual é a força normal para essa situação? Então veja agora, você tem 3 forças aqui, né? Você está aplicando, é como se você estivesse apertando esse objeto, né? Você aplica uma força no mesmo sentido da força-peso, que tem um módulo de 2 newtons. A força-peso continua a mesma, a massa do objeto é a mesma. A pergunta é, qual vai ser o valor da força normal? Vai ter um valor diferente do anterior. Então a gente tem que fazer um novo desenho aqui, né? Representar aqui o nosso bloco que tem uma massa de 1 kg, certo? Aqui vamos representar novamente o nosso sistema de coordenadas, né? E as forças, então a força-peso a força normal certo? A força normal tem que ser um pouco maior esse vetor aqui, que senão fica desproporcional, né? E tem uma terceira força agora, que o problema diz que está aplicado no mesmo sentido da força-peso. Então essa força está no mesmo sentido da força-peso, eu vou chamar ela de F, tá? Então agora eu tenho 3 forças aqui, né? Força-peso e força normal eu escrevo do mesmo jeito que antes, né? O sistema de coordenadas é o mesmo. E essa força F está apontando no sentido negativo do eixo Y, né? Então ela é menos F vetor unitário J. E eu sei que ela tem um módulo de 2 newtons, então isso aqui é igual a menos 2 newtons vetor unitário J. E o resto é igual ao que eu fiz antes, né? Somatório das forças, porque eu não escrevi aqui, mas a gente continua assumindo que o objeto está em repouso, né? Então aqui vai ser força normal mais força-peso mais a força F, que eu estou aplicando agora, isso tem que ser igual a 0, né? E eu quero saber isso daqui, quero saber a força normal. Então, tudo que está positivo vai negativo para o outro lado. A força normal vai ser menos força-peso menos a força F, tá? E agora vamos substituir aqui a força-peso e a força F que o problema nos dá. A força-peso a gente já sabe que é menos o módulo de FP, né? Então isso aqui é igual a menos o módulo da força-peso vetor unitário J. Então aqui vai dar um mais, né? E aqui menos o vetor F. Só que o vetor F é menos 2 newtons vetor unitário J, né? Isso aqui eu também já sei que é 9,8 newtons, né? Então vai ficar uma conta simples aqui. Então força normal vai ser esse menos com menos vai dar mais. O módulo da força-peso é 9,8 newtons vetor unitário J. E aqui menos com menos vai dar mais também. Então mais 2 newton J, né? Isso aqui vai me dar uma resposta final de 11,2 newton vetor unitário J, certo? Então, ou seja, quando você apertou o objeto, né, aplicou uma força, opa, tá aqui meu dedo, aplicou uma força no mesmo sentido da força-peso, o que aconteceu? A força normal ela é maior do que era antes, né? Por que isso acontece? Porque você aumenta o contato entre as duas superfícies, então naturalmente a força normal tem que ser maior, né? Então vejam que aqui, aqueles truques, né, que muitas vezes nos ensinam, podem fazer com que a gente se embaralhe nesse tipo de problema. Então, é sempre melhor escrever tudo em termos de vetores unitários e resolver isso com mais tranquilidade. Dá um pouco mais de trabalho, né?
E você tem que tomar certos cuidados, mas é o jeito certo, é o jeito que funciona, né? Então, sempre o cuidado de ver, escrever o vetor, então esse vetor F aqui, pequenininho, né? Ele aponta no sentido negativo do eixo Y. Então, tem que ter um menos aqui, menos J. Depois você substitui o módulo, né? O módulo é um número sempre positivo, 2 newtons. Isso depois você vai jogar nessa equação aqui, que é uma equação vetorial. E aí o problema sai fácil, né? Vamos só para encerrar aqui, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas fazer rapidamente o outro caso, então. Quando você aplica uma força agora no sentido contrário da força-peso, né? Então seria uma letra C aqui, né? Então considere uma força F de módulo igual a 2 newtons aplicada no sentido contrário da força-peso. Determine a força normal, certo? Considerando que o objeto permanece ainda em repouso, né? Então é como se você aplicasse uma força no sentido contrário, no sentido de levantar o objeto, mas você não chega a mover ele, né? Então o que vai ser o nosso desenho agora? Aqui eu já vou desenhar x e y, né? Aqui eu tenho o bloco de massa M, né? E eu vou desenhar as forças. Então eu tenho força-peso, a força normal, que é sempre normal à superfície, né? Está apontando para cá. E agora a força F, o problema está dizendo que é o sentido contrário da força-peso. Então vai ser no sentido positivo do eixo Y. Então essa força F vai apontar para cá, né? Espero que dê para ver aí, né? Fica meio embolado aqui, mas esses dois vetores eles são paralelos, né? Então a força normal é maior que a força F, então o vetor F aponta também no sentido positivo do eixo Y. Então agora não vai ser como era antes, né? Antes o F era menos o módulo de F vetor unitário J. Agora ele está apontando no sentido positivo do eixo Y. Então vai ser o módulo de F vetor unitário J. Tá? E a gente faz a mesma coisa de antes, né? Somatório de todas as forças, né? Força-peso mais a força normal mais a força F igual a zero. Né? Isso aqui é sempre a mesma coisa, isso aqui não muda. O que muda é como você escreve em termos dos vetores unitários. Né? A força normal é o que eu quero, então vai ficar força normal igual menos a força-peso menos a força F, né? Os vetores F. Eu vou escrever aqui para a gente relembrar de novo que a força-peso aponta no sentido negativo do eixo Y, né? E o módulo a gente já sabe que é 9,8 newtons, eu já vou escrever direto aqui para não ir tão longe, né? Então, o menos aqui nos diz que está no sentido negativo do eixo Y. Então, vamos substituir isso aqui é 2 newtons vetor unitário J, né? Então, a força normal para esse caso aqui vai ser menos a força-peso, que é menos 9,8 newtons vetor unitário J, menos o F, 2 newton vetor unitário J. Esse menos com menos dá um mais, né? Então vai ficar 9,8 newton vetor unitário J menos 2 newton vetor unitário J. Isso aqui resulta em 7,8 newton vetor unitário J. Certo? Então essa é a força normal para essa situação aqui. Então veja, força normal. Vou voltar a folha aqui, né? Na letra A
era 9,8 newton, quando você só tinha... Você tem um objeto em repouso sobre uma mesa, por exemplo, que tem massa de 1 kg. Essa é a força normal. Quando você aplica uma força no sentido da força-peso, você aumenta a força normal. E quando você aplica uma força no sentido contrário da força-peso, mas sem tirar o objeto do lugar, a força normal fica menor. Então vejam, o importante aqui, por que a força normal muda? Porque o somatório das forças sempre tem que ser igual a zero, né? Isso leva ao fato que a força normal muda. Mas fisicamente o que significa? Significa que você ou aumenta o contato do objeto com a superfície, quando você aplica uma força no sentido de empurrar ele contra a mesa, por exemplo, né? Ou você aplica uma força no sentido contrário e você diminui, então, sem levantar, mas você diminui ali o contato entre os dois objetos. Você pode enxergar dessa forma, né? Isso você consegue, quem tiver uma balança em casa consegue ver isso, né? Pega um objeto, coloca sobre a balança. Então, o que a balança mede, na verdade, é a força normal da balança sobre o objeto. Então, se você apertar o objeto contra a balança, você vai ver que vai dar um valor maior para a massa. E quando você levanta um pouco o objeto ali, sem tirar o contato com a balança, você vê que a massa diminui. Então, é uma maneira simples de ver isso daqui. Tá certo? O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas esse é um problema simples, só que, infelizmente, a gente aprende essas coisas do jeito errado, né? No decorrer da nossa vida e depois sofre por muito tempo para aprender. Mas se você se acostumar a resolver os problemas simples desse jeito aqui com vetores, o resto depois fica muito mais fácil, tá bom? Um abraço aí. O próximo, então, vai ser sobre plano inclinado, vai ser uma conversa parecida com essa aqui. Até mais aí. Valeu!